Graça e paz, povo de Deus. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Graças a Deus pelas mídias sociais, né, que tem eu e você, né, nós temos tido a oportunidade de entrar na casa de vocês, né, através desses vídeos aí pelo celular, através do WhatsApp, através do Face, através da página da igreja. E hoje eu quero compartilhar com você, falar um assunto, e o assunto é chamado. Algumas pessoas não entendem muito bem essa questão do chamado. E eu quero ler um texto com você que fica lá em Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 12. Diz assim: E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo ao nascer do dia, chamou os seus discípulos e escolheu dentre eles 12, que também os designou como apóstolos. Simão, a quem deu o nome Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariote, aquele que havia de o trair. E uma coisa interessante, quando você observando o versículo de número 12, você vai entender o seguinte, que quando Jesus ele chama, né, os seus discípulos, quando ele desce, né, do monte, né, ele chama os seus discípulos, que ele escolhe 12, Jesus ele não chamou esses 12 e a princípio ele enviou logo o nome dele. Jesus ele chamou esses 12 para que esses 12, né, a partir daquele momento, a partir daquela ocasião, eles começaram a andar com Jesus. Agora, eles começaram não só a andar, mas eles começaram também a ter um relacionamento com Jesus. Eles começaram a conhecer o coração de Jesus. Queridão, com Jesus ele nos chamou, com Jesus ele te chamou. Jesus de bate-pronto, ele não quer que eu e você venhamos logo a trabalhar para ele. Jesus ele quer que eu e você venhamos desenvolver um relacionamento com ele. Jesus ele quer que eu e você venhamos ter comunhão com ele. E uma coisa interessante, que aqueles discípulos ali, Jesus poderia falar assim, olha, eu separei vocês, nomeei vocês como apóstolos, né? E o seguinte, então eu comissiono vocês e vocês vão logo, vão fazendo a obra aí, vão ganhando pessoas, vão falando do meu amor para as pessoas. Não. Jesus chamou para quê? Para comer pão com eles, para caminhar com Jesus, bater papo. Nisso eles foram o quê? Conhecendo o coração de Jesus. E uma coisa interessante, quando fala sobre essa palavra, quando fala lá no Salmo de número 133, quando fala sobre a questão da comunhão, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, essa comunhão, ela também, né, ela significa comungar. Comungar. E comungar significa, né, compartilhar o pão. Como você bem sabe, lá no Oriente Médio, né, o pão é algo muito importante para eles, principalmente nessa época aqui, nessa época bíblica. E o pão significa quando alguém estava fraco, cansado, abatido, quando a pessoa comia um pedaço de pão, né, as forças da pessoa, o que acontecia? A pessoa se revigorava. Se eu e você atendermos o chamado de Jesus, meu querido, Jesus ele vai renovar nossas forças. Jesus nos dá forças. Força para quê, pastor? Para aguentar as intempéries da vida. Os momentos difíceis, os momentos desafios. Ou seja, Jesus, ele não nos chamou, gente, para nós vivermos uma vida cristã, né, ou sendo deitado numa rede e balançando. A vida cristã existe os momentos de desafios. Mas se eu e você tivermos em comunhão, buscando a Jesus, atendendo o chamado de Jesus, que é para estar com ele em primeiro lugar e não produzir para ele, mas estar nos relacionando, nós iremos ser fortalecidos. E a outra verdade sobre essa palavra comungar, ela fala sobre compartilhar ideias. Assim como os discípulos de Jesus
se assentavam com ele, e Jesus revelava, falava, né, trocava ideia com eles, né, falava seus pensamentos, falava a respeito do reino e tal. Assim também acontecerá conosco. Se nós atendermos o chamado de estar com Jesus, Jesus também vai compartilhar ideias conosco. Jesus também vai revelar para nós algumas situações que está acontecendo conosco, que nós, a nível de sentimento, que nós até desconhecemos, vai revelar para nós também várias situações que nós não sabemos. Você lembra lá de Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3? Deus não fala, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Meu querido, quem tem comunhão com Jesus, quem tem comunhão, compartilha ideias com Jesus, e Jesus também compartilha ideia com ele. Você lembra lá o que está em Apocalipse, lá no capítulo 3, quando Jesus fala, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele comigo. Então, meu querido, Jesus, ele quer compartilhar ideia conosco. E outra questão sobre essa palavra comungar, ela vem de ter os mesmos gostos. Uma pessoa que atende o chamado de Jesus para estar com ele, essa pessoa ela vai aprender os gostos de Jesus, e ela também, meu querido, vai aprender a obedecer e atender esses gostos de Jesus. Porque eu e você, meu irmão, na vida cristã, quando nós não temos comunhão com Jesus, quando nós não estamos em sintonia com Jesus, nós andamos muito o que os antigos falam, o que dava na teia não se faz. Muitos de nós fazemos isso. Agora, quando nós temos comunhão com Jesus, eu e você iremos ouvir, né, as ideias de Jesus, e Jesus vai compartilhar os seus gostos conosco. Tem um livro muito antigo, que o nome desse livro é Em Seus Passos. O que faria Jesus? E esse livro, esse autor, ele criou uma grande revolução, fazendo uma simples pergunta. Tudo que ele iria fazer, antes dele fazer, ele perguntava para Jesus, Jesus, se o Senhor estivesse no meu lugar, o Senhor faria isso? Ou se não é do teu gosto, é do teu agrado? Agora, meu irmão, só faz isso quem tem comunhão com Jesus, quem troca, meu querido, ideia com Jesus, e quem já aprendeu ou quer aprender os gostos de Jesus. Então, meu irmão, eu e você precisamos entender que de atender o chamado para estar com Jesus é algo primordial. Não se deixe enganar, meu irmão. Não se deixe enganar, querendo fazer, em primeiro lugar, a obra de Deus. Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, Jesus falou que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Às vezes, eu e você invertemos a polaridade. Nós buscamos as outras coisas e depois, né, queremos buscar o reino. Não, primeiro você busca o reino. Primeiro você atende o chamado de estar com Jesus. Primeiro você desenvolve um relacionamento com Jesus. Aí, meu querido, as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, meu querido, sabe por que é tão importante eu e você, né, atendermos o chamado de estar com Jesus? Porque quando eu e você, nós viemos do sistema aí, aceitamos Jesus, viemos do mundo, eu e você viemos para ele todo ferido, cheio de rapina, carrapato, ou seja, todo estragado, meu irmão. Desculpe o linguajar vulgar. Então, meu querido, Jesus, ele não vai te mandar, ou seja, não vai nos mandar. Logo, meu irmão, de antemão, aí você fala, pastor, mas lá o endemoniado de Gadareno. Meu querido, aquilo não é regra, aquilo foi uma exceção. Aquilo foi uma exceção, não é regra. Então, meu querido, Jesus não vai nos mandar logo para nós fazer, meu querido, a obra dele. Até mesmo, meu irmão, Jesus, ele vai alinhar o nosso coração através de um relacionamento com ele. E eu quero aqui deixar um versículo, né, com você, ler um versículo com você. Fala o seguinte, lá em João, no capítulo 15, no versículo 15, olha que versículo maravilhoso. Diz o seguinte, já não vos chamo mais de servo, porque o servo
não sabe o que faz o seu Senhor. Porém, eu vos tenho chamado de amigos, pois tudo quanto eu ouvi da parte de meu Pai, eu tenho compartilhado com vocês. Então, meu querido, se você, meu irmão, quer ser amigo de Jesus, amigo é quem? Amigo é aquela pessoa que nós compartilhamos segredos. Amigo é aquela pessoa que conhece o nosso coração. Amigo é aquela pessoa que nós não temos vergonha de descortinar o nosso coração para essa pessoa. Tá bom, meu querido? Então, meu irmão, atenda em primeiro lugar o chamado de Jesus para estar com ele. E eu quero aqui deixar um abraço para você e que Deus te abençoe e te guarde, tá bom? Um abração, meu querido. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.